A TV Brasil Central apresenta mais um episódio da 7ª temporada do TBC Memória. Maio de 1975, mês e ano de nascimento da TV Brasil Central. Quem presenciou afirma: não foi um parto fácil, mas deu certo. Era um mundo diferente de agora. No jornalismo e no entretenimento, a tecnologia era analógica e os recursos bem mais simples. A criatividade era fundamental para fazer as coisas funcionarem e o improviso também integrava a rotina. Para contar como eram aqueles tempos e homenagear os profissionais que colocaram esta cinquentona no ar, vamos conversar com uma pioneira da casa. É ela, a jornalista Laurenice Noleto, mais conhecida como Nonô, que também vai falar sobre sua carreira. Olá, Laurenice Noleto, mais conhecida como Nonô. Um prazer te receber aqui no TBC Memória. Obrigada, Enzo. O prazer é todo meu voltar a esta casa que eu participei da criação. Vamos voltar lá no tempo, meados dos anos de 1970. Como é que surgiu o convite para você trabalhar? Como é que foi formada a primeira equipe? Enfim, fale do parto dessa cinquentona TBC. Foi de muito atrevimento. Só atrevimento, porque a gente não tinha conhecimento de TV. Eu tinha visto televisão como estudante do curso de jornalismo do UFG. E não tínhamos experiência de televisão. Mas o desafio foi feito para a gente, porque eu trabalhava na equipe da empresa CERN, mas como jornalista da Agência Goiana de Divulgação, que fazia toda a assessoria de imprensa para todas as secretarias, o Palácio, todos os órgãos Divulgava públicos. O governo. Para fazer assessoria de imprensa para eles, né? Desses órgãos. Então, o presidente do CERN, na época, ele chegou e convidou o gerente da AGD, Afonso Barros, jornalista, e falou para o Afonso que assumisse esse desafio, que colocasse no ar a televisão, o telejornal, porque eles estavam já com o esporte pronto, funcionando. Eu pertencia à equipe de esportes da Rádio Brasil Central. E nós começamos com 13 no 13. Por que o nome desse programa, 13 no 13? Tudo a ver com o canal 13, que era o canal da TV Brasil Central. Mas o telejornal, a equipe contratada, ele teve desencontros com essa equipe, não sei porque parece que ele queria que fosse mais rápido e a equipe estava estudando e fazendo projetos. E sei que o Afonso aceitou para que nós, da AGD, assumíssemos com ele esse compromisso de colocar no ar a televisão, o telejornal. E nós tivemos uma semana e ele me convidou então para ser a primeira editora. E eu aceitei ser a primeira editora do telejornal, colocando no ar o primeiro telejornal. E a memória ajuda? Qual que era o tempo de duração? Ia ao ar à noite? Como que era? Ia ao ar à noite, não me lembro o tempo de duração, mas era muito interessante, porque realmente era de atrevimento nosso, sabe? Acho que a gente jovem, né, aceita desafios assim, né? E nós tínhamos equipamentos que tinham imagem boa, mas preto e branco. Nós tínhamos que fazer os textos para serem lidos em off, rodando ao vivo as imagens, combinando o tempo da fala com o tempo de exposição da imagem. Então a gente tinha que contar certinho para fazer a edição, que muitas vezes nós tínhamos que fazer cortando a fita. Emendando o filme, emendando com fita durex. Então, só para clarear, principalmente para a moçada, para o público mais jovem, né? Não é essa facilidade de hoje digital. Então, era filme, igual um filme fotográfico, e não tinha som. Não tinha som. E você falou que era preto e branco também. Preto e branco. Então, era o cinema mudo. Eu falo que a gente fez o Chaplin aqui do Cerrado. E era uma equipe pequena, mas
boa, animada, e os repórteres também iniciantes nessa área do telejornal. Fizemos matérias de cobertura da Semana Santa de Goiás Velho, né? E eu lembro que eu fiz um roteiro antes das cenas, pedindo tantos segundos de cada cena. Então eu já montei, o cinegrafista já foi fazendo certinho, tantinho que precisava, montou, e o locutor fez o off, né? A gente falava que era o offão, fez o offão, jogou as cenas e deu certinho, sem nenhum repórter ter ido. Tá, você falou aí de fazer imagens de filme. Por exemplo, hoje, né, no formato digital, mesmo quando era fita magnética, não deu certo a imagem, a gente grava em cima, não tem nenhum prejuízo. Mas naquela época, o cinegrafista foi lá, a imagem não ficou boa. O que acontecia? Lixo? Lixo. Não tinha como refazer. Não tinha como. Era muito difícil. E a gente trabalhava numa sede na Vila Nova, né? E a redação ficava no segundo andar, a cinegrafia ficava no térreo, e era subindo e descendo a escada, que não tinha elevador, correndo de tamanquinho. A gente usava uns tamanquinhos, o pessoal mexia muito, que eu escutava o meu tamanco correndo, subindo e descendo o dia todo trabalhava. E fazia as matérias das samambaias. Muito tempo ficou essa brincadeira de falar assim, vai fazer uma matéria de samambaia? Porque na época apareceu a moda da samambaia nas casas, nos alpendres e tal, e nós ficamos sabendo de uma mulher no Jaó que tinha 30 e tantas samambaias na casa dela. Então eu lembro que pedi o repórter, era o Zé, que a gente chamava Zé do Norte. Zé do Norte foi fazer essa matéria das samambaias, e aí a gente ficou com essa matéria de gaveta, porque toda vez que dava um problema com uma matéria, a gente corria e jogava samambaia. Não, explica para o telespectador, eu sei, o pessoal que está aqui sabe, o que é matéria de gaveta. Matéria de gaveta é essa que a gente pode usar em qualquer ocasião. Então, ela pode ficar preparada, ela é atemporal. E ela pode ser colocada no ar para cobrir alguma matéria que tenha caído, para não ficar o buraco, para dar o tempo que precisa, porque a televisão tem a dinâmica toda do tempo certo, né? Então a gente tem matérias que a gente guardava, que fazia para a época de feriados, para a época, então a gente já guardava antes, nós fazíamos matéria de gaveta. Reza a lenda que esse nome matéria de gaveta, porque em alguma televisão, em algum lugar, seja filme ou fita, aquela reportagem foi feita, colocaram numa gaveta fisicamente, né? Igual, por exemplo, sim, colocou na gaveta, tá lá na gaveta. Você já ouviu falar disso? Sim, sim. E era assim mesmo. Elas eram guardadas na gaveta. Agora, com essa dificuldade de registrar imagens no começo, né? Filme preto e branco, mudo e tal, o factual atrapalhava um pouco ser um jornalismo factual mais dinâmico como o rádio era na época e até o impresso com 2, 3 edições por dia? Sim, o rádio era mais factual, era o que chegava primeiro, a notícia primeiro era do rádio, não era ainda de televisão. As pessoas hoje correm para ver a televisão, para ver o que está passando, para checar se está acontecendo alguma coisa mesmo, né? Mas naquele período era o rádio. A gente não dava conta de chegar em tempo, porque não tinha transmissão ao vivo, né? Nós não tínhamos. Depois que chegou a transmissão ao vivo, que nós tínhamos o que a gente chamava de as marmitas, como é que fala? As latas de filme? E uma vez, por exemplo, eu estava de férias de carnaval em Caldas Novas. Eu já ouvi dizer que você gosta de carnaval. Eu gosto muito até hoje. E nesses dias aconteceu no Paraguai uma revolta e foi derrubado o governo ditatorial que tinha lá, do Stroessner, e o Stroessner veio fugido para o Brasil. E foi acolhido aqui em Goiás pelo governador também, que era assim meio... não era muito de democracia, porque tinha sido colocado pelos militares, era o Ari Valadão. E o Ari Valadão acolheu ele em Itumbiara, onde tinha, não sei se ainda tem até hoje,
uma unidade do Exército, com residências oficiais, sim, uma vila militar muito bem formada, né? E ele foi hospedado lá. Então, imagina, carnaval. Toda a equipe de televisão, quem trabalha em televisão sabe disso. A gente faz, jornal também, faz as dobradinhas. Uma turma fica de plantão no Natal. E a outra na Semana Santa. Na Semana Santa. A outra fica no Carnaval, a outra fica... Então, a gente estava com metade da equipe só, pequena já, de folga, a outra metade só trabalhando. E cobrindo o Carnaval, né? Tudo, só tem Carnaval, porque nesse período não acontece mais nada quase na cidade, né? Nas cidades. Então, Caldas Novas não tinha Carnaval ainda. Era o primeiro ano que ia ter um carnavalzinho de rua, simples e tal. Eu falei, vou para lá com a equipe, a gente aproveita, faz o carnaval de rua de Caldas Novas e eu descanso com a minha família, com um filho novinho, recém-nascido. Nisso, Stroessner chega para a vizinha Itumbiara. E eu me senti na obrigação, mesmo de férias, de pegar um telefone, ligar para cá. Bordoni estava como chefe de reportagem nessa época. E aí ele falou assim, Nonô, não tem jeito, você vai para Itumbiara. E eu nunca tinha sido repórter, né? Trabalhei como editora, como produtora e até direção de jornalismo e tudo, até essa época. Fui para Itumbiara. Então lá a gente gravava e tinha gente do Brasil e do exterior acompanhando. E a gente gravava em Itumbiara e tinha que o motorista sair correndo, levando a fita para Araguari. Quer dizer, tinha que ir para Minas Gerais. Para Minas Gerais, para de lá se reproduzir, distribuir, né? Olha que curioso. Inclusive para cá. Tinha que ir para lá para vir para aqui. Sim. Mas, gente, foi interessantíssimo e foi outra experiência minha, porque eu fui fazer reportagem e eu nunca tinha feito reportagem. Até porque eu não acho que eu sou padrão de tela, de reportagem. Tenho um olhinho ceguinho e tal. Mas fiz, foi muito importante, foi muito interessante a experiência. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente fala da sua segunda passagem aqui na TV Brasil Central, ok? Tá bom. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Queremos abrir muito mais espaços, mais programas, trabalhar com qualidade e valorizar a cultura goiana. O TBC Memória desta semana conta a história da TV Brasil Central. Estamos conversando com a jornalista Laurenice Noleto, ela que fez parte da equipe que colocou a TV no ar há exatos 50 anos. Nonô, vamos falar agora da sua segunda passagem aqui pela TV e rádio, quando aqui não era a Agência Brasil Central, era a CERN, mas já era nessa sede, e você teve a sua segunda passagem aqui no final do século passado. Olha, parece que é uma coisa tão antiga, né? Final do século passado. Isso, e eu pensando aqui agora, foram 3 passagens. Eu tive lá, depois eu vim para cá, eu trabalhei aqui na cobertura da Constituinte. 1987, eu estava em Brasília, mas eu mandava material para cá, para a Rádio Brasil Central, toda noite. Eu fazia o resumo do dia. E eu trabalhei aqui. Vamos então abordar essa fase. 91. Então vamos abordar essa fase, depois a gente vai para outra. Tá, você estava em Brasília, você trabalhou na Folha, no Correio Brasiliense. Foi. E também mandava material para cá. Como que era isso? Sim, eu me ofereci, eu estava de licença. Olha, a gente pega por paixão, né? A gente ama a casa que a gente trabalha, né? Com todos os defeitos e tal, jornalismo é paixão, com problema, jornalismo é só paixão. Porque a gente estuda, prepara, vive a vida inteira estudando para ser sempre mal remunerado, empregado, né? Mas a gente é apaixonado pela profissão. Quem trabalha, quem é jornalista, é sempre um apaixonado. E eu fazia o quê? Eu saía de licença para interesse particular. Então, eu não recebia durante esse período, fui contratada por outra empresa jornalística, mas eu mandava gratuitamente para cá
todas as noites, eu fazia o balanço do dia na Constituinte. Acompanhava os constituintes goianos? Eu acompanhei todos os dias. Aí eu fazia o balanço da Constituinte do dia e fazia a programação do dia seguinte, o que ia acontecer. A agenda do dia seguinte. Era um momento histórico para a nossa democracia. E né? a gente não tinha repórter direto lá, né? Eu sabia que não podia ter a estrutura nossa não permitia, né, aqui. E aí me ofereci para fazer de graça. E aí depois veio a terceira passagem. Então, quando você ocupou até um cargo de chefia aqui, Foi. Aqui era Cerne ainda, Era né? Cerne ainda. E eu trabalhei também aqui como chefe de reportagem. Chefe de reportagem. Depois passei diretora de jornalismo, eleita pelo corpo não é faculdade, eu ia falar docente, discente. Pelos colegas, pelos colegas jornalistas. Foi no governo do Santilo. Ele criou um cargo de diretor em cada unidade do Estado que fosse eleito pelos trabalhadores daquela entidade, daquela instituição. E aqui eles criaram, então, o diretor de recursos humanos, que foi eleito, e nós reivindicamos e ganhamos o direito também de eleger, então, o diretor de jornalismo. E aí, por unanimidade, um consenso, eu fui eleita diretora de jornalismo aqui. E depois você teve mais uma... Aí depois eu tive a terceira vinda. Eu saí, eu ficava aqui um tempo e eu saí outra vez. Eu era convidada para ir para outros veículos, né? Trabalhei muito tempo também em Brasília. Trabalhei no Correio Brasiliense. Eu fiz também assessoria, direção de comunicação de CNPq. E sempre, então, juntando, acumulando, né, conhecimento, e acho que o jornalismo é isso, a gente ter essa sede de conhecer, de saber e de transmitir o conhecimento, né? Porque nós somos ávidos pelo conhecimento e pela transmissão, né, desse conhecimento. E uma responsabilidade para com a sociedade. Muito grande. E a responsabilidade nossa, porque eu acho que jornalismo é construção de cidadania. Porque se não tiver esse compromisso com construção de cidadania, não é jornalismo. É falação, achismo. Não é? Achismo, esses tipos de coisas que fazem hoje nas redes sociais, não é? Essa coisa que fazem hoje. Daí a importância do jornalismo profissional. Daí, porque o jornalismo profissional é isso, é compromisso com a verdade, com a busca da verdade, é compromisso com o seu público leitor e receptor dessas mensagens. Então, você tem um compromisso de ser os olhos da sociedade também, né? É uma profissão de fé. Agora, voltando então, essa parece que é a última passagem sua aqui na direção. Você trouxe algumas coisas novas para cá? Então, foi um período que eu fui fazer uma assessoria de imprensa para um candidato a governador. Era candidato pela primeira vez, era um deputado federal que não tinha projeção nem estadual. E ele me convidou para fazer assessoria de imprensa para ele, eu aceitei. O Marconi Perillo. Ele era candidato contra o Willis Rezende, que era muito forte. Ele me convidou depois, então, para vir trabalhar aqui. E eu aceitei por causa desse amor que a gente tem pela casa. E a gente acredita que pode, por causa também dessa raiz, desse amor que tem, fazer um trabalho melhor ainda do que já foi feito até hoje. Eu só aceitei por causa disso, porque não era a minha turma política, eu não fazia parte daquele grupo de sustentação política dele, mas ele sabia da minha vivência aqui e que eu poderia trazer contribuições de mudança que seriam boas para... O que você trouxe? Uma TV estatal sustentada pelo governo, ela tem que ter responsabilidade maior com a educação e a cultura. Então, eu acho que não pode ser uma empresa concorrendo
com as Comercialmente, comerciais, né? Exato. comercialmente. Se nós não temos concorrência comercial, então nós temos uma obrigação de quê? De produzir mais educação, mais cultura, que as outras não fazem. Pegar, né, a brecha que os outros não fazem porque buscam mais o comercial. Como nós não buscamos comercial, então eu achei que deveríamos. E a TV Cultura estava numa fase muito boa, de grandes programas nacionais. Nós tínhamos Castelo Rá-Tim-Bum. Nós tivemos programas nacionais de educação, de teleeducação. E então a minha proposta foi essa. Eu vim como diretora-geral de rádio e TV e de gráfica. Era poderosa, hein? Aí eu fiz na televisão, nós fizemos, colocamos, tinha programa de mais pequenos, dividido de todo tipo de religiões diferentes, de moda, de não sei o quê, de social, ocupando espaços de horários muito importantes que a gente queria ocupar com a grade nacional de produção de programas muito importantes para crianças, adolescentes, né? Então eu tive conversa com todos eles e reorganizei o espaço da TV. Colocamos cedinho, né, os programas religiosos, colocamos num final de semana um programa da Passarela. Marina Santana entrou com um programa carta aberta, com entrevistas com escritores, com pessoas que produziam cultura em Goiás. Nós tivemos assim, muito programa muito bom, programas bons, mas Produção própria. Produção própria, mas com produção que interessasse a nossa rede de programação. Algum telejornal novo veio? Veio o telejornal do horário do almoço, que nós criamos, que era um horário que a gente não tinha telejornal. Então nós criamos um estilo revista, era a Revista das 11. Nós apresentávamos notícia, receita, humor, era realmente uma revista nesse horário. Foi muito bom, foi muito interessante. Para a rádio, nós fizemos também umas alterações, porque as rádios, elas estavam, a rádio AM e a FM, com o mesmo perfil, mesmos programas que tinha em um, tinha no outro. Aí nós fizemos também uma reformulação para que o perfil da rádio FM fosse mais de música de qualidade, desse espaço para músicas regionais, para música brasileira e qualidade na notícia rápida. Aí trouxemos a notícia rápida, curtas, né? E o programa, a FM realmente ficou com perfil de FM. Os programas soltos, e trouxemos tudo e encaixamos, discutimos horários e tudo, e deu para agregar todo mundo na FM. Nós temos um minutinho. Você está aposentada, agora você se dedica à literatura e a fazer licor. Sim. Conta aí para a gente encerrar. Sim, eu comecei a escrever por causa da necessidade mesmo de contar as histórias do jornalismo. E comecei a fazer da minha vida, a minha vida com o meu marido, que era jornalista, que foi preso político na época da ditadura. E eu sabia que precisava contar essas histórias para memória, né? Porque a gente não pode deixar a memória se perder. Memória é cultura e é raiz nossa. E aí, desde a partida dele, muito cedo, ele foi vítima de um AVC. Quando nós morávamos em Brasília, ele trabalhava no Rei Brasiliense. E aí eu perdi o chão e quis dar um tempo para trabalhar esse luto e sair totalmente do jornalismo e fui fazer licores. E trabalhei fazendo licores e fazendo literatura. Aí hoje eu já estou com 6 livros publicados. Parabéns. Foi um prazer te receber aqui, Nonô. Muito obrigado. Eu e mais agradeço. uma vez, parabéns pela sua contribuição aqui na nossa TV Brasil Central. Sempre que chamarem, eu estou aqui com o meu sorriso. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. E era tão divertido e tão animado, porque com o apoio que a casa dava, e a equipe era uma equipe grande, e uma turma muito alegre,
todo mundo vibrando com essa televisão, a gente fez coisas maravilhosas aqui, coisas maravilhosas. Nós chegamos a incomodar os outros canais, coisa que o pessoal, TV do governo, não sei o que tem, não vai ter audiência. Tinha audiência, sim.